Buenas noches, última da semana, semana 16, segunda aula de Química da semana. A gente volta para a parte de soluções, né? Ontem a gente trabalhou o encerramento da parte de ligações covalentes, na frente 1, vamos chamar de frente 1, né? E na aula de hoje, a segunda aula de Química da semana 16, a gente entra na parte de soluções. Na aula da semana passada, a gente deu uma boa discutida no que é solubilidade, quais são os fatores que afetam a solubilidade, né? Então, a temperatura, a pressão, quando a gente está trabalhando com gás, questões relacionadas à polaridade, né? Então, as interações moleculares, elas acabam, como é que eu posso dizer? As interações moleculares, elas contribuem para uma solubilidade maior ou menor, né? Na medida em que ocorrem interações moleculares muito intensas, as substâncias tendem a ser solúveis entre si, né? E aí, depois do encerramento da teoria, da aula da semana passada, a gente discutiu um pouco o conceito de concentração, que é o que pega mais, né? Quando a gente fala em soluções, geralmente as questões que caem em exercícios de vestibular são questões onde você vai, de alguma maneira, trabalhar com concentração. Ou você vai calcular uma concentração, ou você vai, a partir de uma concentração, vai determinar quanto tem de soluto lá dentro. Depois a gente vai trabalhar com diluição, enfim, uma série de procedimentos, mas todos eles, de uma forma ou de outra, girando em torno da concentração. Bom, o que a gente vai fazer na aula de hoje? Hoje a aula é light. Em que sentido? Não tem teoria. A gente só vai discutir casos. Então, muito parecida com a aula de hoje à tarde, né? De força centrípeta, na aula de física. Aqui eu peguei alguns, não são exercícios nem de vestibular, tá, gente? São mais modelinhos que eu tirei de um livro e preparei uma pré-aula de exercício. Então, na verdade, nós vamos trabalhar 2 aulas de exercícios. A aula de hoje, com exercícios de um nível fácil, que é uma espécie de aula de fixação, digamos assim. E aí, na aula da semana que vem, a gente entra com a parte de vestibular. Questão do Enem, questão da FUVEST, enfim, por aí afora. Tá bom? Esse é um assunto, gente, muito importante falar isso, né, nesse começo agora, que depende muito mais de você do que da aula. O que eu quero dizer com isso? Por mais que você assista uma aula de solução, você vai ver que os conteúdos são sempre muito fáceis de você entender. O problema são os exercícios. Então, aqui, eu peço que vocês tenham uma dedicação muito parecida com aquela do cálculo estequiométrico. Então, fazer muito exercício, tá? Não adianta achar que você vai sentar um dia e ficar o dia inteiro e aprender solução. Não é assim que faz. Você tem que fazer exercício periodicamente. Então, no horário de estudo de vocês, no cronograma de estudo de vocês, é muito importante que vocês, uma hora ou outra, peguem a lista e façam alguns exercícios. Então, vai lá, fala assim, bom, hoje eu vou fazer uns 10 de soluções. Vai lá, senta e faz uns 10. Amanhã vai lá e faz uns 10. Tá? Vai fazendo isso em partes, porque isso ajuda você a fixar bastante. Porque também tem uma notícia boa, tá? Depois que você pega o jeito, é que nem cálculo estequiométrico. Dificilmente você vai errar. As questões, por mais difíceis que elas sejam, dificilmente você vai errar, tá bom? E o último recado, né, antes da gente começar aqui a aula, é lembrar que, na medida do possível, evite usar fórmulas. Na verdade, não é evite usar fórmula, mas evite conduzir os exercícios apenas por fórmulas. Eu já havia alertado vocês na semana passada, agora vocês vão começar a perceber. Hoje nem tanto, porque hoje a gente vai trabalhar com exercícios mais simples. Então, se você usar a fórmula, você acaba chegando na resposta, né? Agora, para a semana que vem, que a gente vai pegar os exercícios de vestibular, exercícios bem difíceis, você vai ver que com a fórmula só não adianta, tá? O Enem, ele adora esse assunto. Praticamente todo ano cai uma questão de concentração e geralmente são questões difíceis. As questões de concentração do Enem são bem chatinhas, que ele conta toda uma história, aí você tem que tirar as informações do texto, tem todo aquele paranauê que vocês conhecem, tá? Então, dito faladas essas recomendações, vamos começar.
Aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui, rapidão. Só ver quantos exercícios tem. Tá. A gente faz um pouquinho, faz um intervalo e faz outro pouquinho. Vamos lá, então. Vamos lá. Eu não sei se vocês têm esses exercícios, eu acho que vocês têm eles na apostila de vocês, no material. Tem, né? Eles estão separadinhos em 2 blocos. Tem esse e depois tem o da semana que vem. Então hoje a gente só vai fazer esses daqui, tá? Mesmo que a aula termine um pouquinho mais cedo, tal, até para compensar, né? Porque ontem a gente foi até quase 9 horas da noite para terminar o assunto. Então vamos lá. Bem basicão. Eu preparei uma solução com 35 gramas de sal e 500 gramas de água. Admitindo que o volume da solução seja de meio litro, ele pede a densidade, a concentração, a molaridade e a porcentagem em massa. Tá? Geralmente, quando ele pede a porcentagem em massa, ele pede a porcentagem em massa do soluto, tá? Do soluto, embora não esteja explícito na questão, tá bom? Então, a primeira coisa que você faz quando você vai trabalhar com soluções é identificar quem é soluto e quem é solvente, né? Então, eu tenho um soluto com 35 gramas. É a massa do soluto. Solvente é a água. A massa dela é de 500 gramas. Tá? E o volume da solução é igual a meio litro. Tá? Então, a solução, tecnicamente, né, como a gente falou na aula, a gente tinha falado sobre isso, ela é uma mistura. Ela é uma mistura, onde eu tenho uma parte de soluto e uma parte de solvente. Tá, vamos começar então calculando a densidade. Gente, a densidade de uma... Lembra que densidade é um conceito que serve para qualquer tipo de material. Você pode calcular a densidade de uma mistura, você pode calcular a densidade de uma substância pura, não importa, a densidade é uma propriedade da matéria, né? A densidade de uma mistura, ela varia, né? Aqui a gente tem um pouquinho de sal e um pocão de água. Então aqui você tem uma densidade. Agora, quando eu aumento a quantidade de sal, a solução tende a se tornar mais densa, né? Eu gosto sempre de citar um caso que a gente vai citar na física, né, que é da hidrostática. Vocês já devem ter ouvido o professor de física falar em sala de aula da situação, da história, né, do Mar Morto. O Mar Morto é uma região aquática onde existe uma concentração de sal tão grande que não tem vida naquela região, né? E o Mar Morto ele tem uma curiosidade muito interessante, porque quando você entra na água do Mar Morto, ela tem tanto sal que a densidade dela é maior que a densidade do teu corpo. Teu corpo ele fica menos denso naquela água. Então ele flutua. Você fica boiando na água. É muito interessante, tá? Então a densidade, eu vou colocar aqui, ó. A densidade de uma solução depende da sua concentração, tá? Quanto maior a concentração de uma solução, maior é a densidade dela. Essa é a primeira questão. Aí, para quem gosta de fórmula, né, eu sei que a densidade da solução é igual à massa dela dividida pelo volume. Certo? A densidade é massa dividido pelo volume.
Então, vamos lá. Então, a densidade da solução é igual a... A massa total dela é 535 gramas, dividido pelo volume. Aí, aqui existe uma questão que é a seguinte. A química, gente, ela não é uma parte das ciências naturais que gosta muito de sistema internacional. Você pode perceber. A gente fala muito na questão do sistema internacional de unidades, né, na física. Então, quando você vai calcular uma densidade, você pode expressá-la em grama por litro, não tem problema. Pode expressar em grama por ml, também não tem problema. Aí vai depender da tua vontade, tá? Por exemplo, eu vou colocar em grama por ml. Aqui, tá? Então, eu vou dividir pelo volume em ml. 535 dividido por 500 vai dar 1,07. Percebe que a densidade da solução... Opa, perdão. Percebam que a densidade da solução ela vai dar um pouquinho acima da água. 1,07 gramas por ml. Então, quer dizer, o fato de você ter colocado o sal na água faz com que ela se torne mais densa. Se eu coloco mais sal ainda, maior a densidade. Então, por isso que eu falei, quanto maior a densidade, maior a concentração. Tá? Elas têm relação ali. Pode falar. Pode falar. Tô te lendo aqui. Quilograma? Quilograma? Por que quilograma? 1,07 gramas por ml. Porque, não é a massa em gramas aqui, Eu não coloquei a massa em gramas. Aqui, Se eu coloquei a massa em gramas, é grama. Não sei se é disso que está falando. Tá aí o volume em ml. Por isso que eu coloquei assim. Tá? Se quiser, pode colocar em quilograma por litro. Quilograma por litro dá a mesma coisa, né? Que, por exemplo, como é que você expressaria isso em quilogramas? Ficaria assim, 0,535 agora que você viu, dividido por 0,5. Tá na mesma, Tá? Dá na mesma, tá bom? Dá 1,07. Só que daí aí o resultado sai em quilograma barra litro. Então, quer dizer, foi até bom você ter feito essa observação, né? Porque a gente observa que tanto faz. Tá? Quer colocar em grama por litro? Pode. Pode. É que geralmente, por uma questão de conforto na conta, ou a gente usa grama por ml ou quilograma por litro. Né? Por exemplo, né? Vamos pegar o caso da água. A densidade da água é 1 grama por ml ou 1 quilograma por litro, né? Ou, se você quiser, do jeito que você está falando aqui, Carol, é 1.000 gramas por litro. Tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Então, por exemplo, se você quiser expressar do jeito que você está falando, né, grama por litro, o que você faz? Você pega essa densidade aqui, e põe ela 1.070 gramas por litro. Tá? O bom da química, pelo menos nesse aspecto, é esse. Não tem essa exigência de ficar sempre com a mesma unidade. Tá bom? Tudo bem? Agora, vamos calcular a concentração? Gente, eu vou colocar aqui a fórmula da concentração. Porque eu quero que vocês percebam uma coisa. A concentração comum é massa sobre volume também. Concentração comum é aquela que, quando você faz a conta, ela vai sair em gramas por litro. E por que eu quis discutir isso com vocês? Porque tem muito aluno que confunde densidade com concentração. Porque, conforme vocês citaram aqui no chat, né?
Eu posso expressar a densidade em grama por litro também. Acabamos de calcular aqui, ó, densidade, 1.070 gramas por litro. Agora, os dois números têm a mesma unidade. O que não quer dizer que eles representem a mesma coisa. Veja por quê. A fórmula de densidade é a massa da solução dividido pelo volume da solução. Então, é a massa de tudo dividido pelo volume de tudo. Agora, a concentração, ela é a massa de soluto só o soluto, porque é concentração. Então, eu vou olhar só o soluto, dividido pelo volume da solução. A solução. Tá bom? Beleza? Então, fica assim, ó, a concentração fica 35 por 0,5. Né? Por que 0,5? Porque aqui, como eu quero que a concentração saia em grama por litro, eu passei o volume para litro. Então, aqui, ao invés de eu trabalhar com volume em ml, eu vou trabalhar com ele em litro. Tá? Por quê? Porque a concentração comum ela tem essa característica. A unidade dela é fixa, grama barra litro. Só que percebam o seguinte, nem grama e nem litro são unidades do sistema internacional. A unidade para massa no sistema internacional é o quilograma. E a unidade para volume no sistema internacional é o metro cúbico. Então veja que a gente está totalmente fora do sistema internacional. Tá? Então a concentração vai dar 70 gramas por litro. Tudo bom? Tranquilo? Fechou? Tá. Olha a diferença de valores, né? Percebe a diferença? Quer dizer, a densidade da solução deu 1.070 gramas por litro. A concentração deu 70 gramas por litro. Então, você vai perceber que a diferença de valores é bem grande. Isso faz sentido, né? Porque na primeira, eu peguei a massa de tudo e dividi pelo volume. Na segunda, eu peguei a massa do soluto e dividi pelo volume. Tá? Tudo bem? Item C. A molaridade. Gente, para a gente calcular a molaridade, a gente precisa conhecer a massa molar, tudo bem? Concorda comigo? Então, vamos colocar uma anotação aqui, ó. Supor que a massa molar do meu sal seja de 140 gramas por mol. Tá? É claro que num exercício de vestibular, ou ele te dá a massa molar, já, né, pronta, como eu fiz aqui, ou ele te dá a fórmula do sal, para você depois calcular a massa molar. Tá? Gente, vocês conseguem fazer de cabeça quantos mols eu tenho de sal lá dentro? Quantos mols eu tenho de sal lá dentro? Lembrando que nós temos 35 gramas. Nós temos 35 gramas de sal. Tudo bem? Também não é. Olha direito. Não, não é 4. Tem uma galera escrevendo 4 aqui. Gente, eu tenho 35 gramas. Ah, melhorou agora. Agora veio. 1/4 de mol. Veja, olha só. Vou fazer uma continha aqui. 1 mol do sal, ele pesa 140 gramas. Quem fez 4 mols estava fazendo a conta ao contrário, né? Por isso que deu 4. Por isso que deu 4. Então, 1 mol do sal pesa 140 gramas. Quantos mols eu tenho que ter lá dentro para 35G? Confere?
Então, daqui eu tenho que o número de mols é 0,25. 1/4 de mol. Tá certo? Agora, vamos calcular a concentração? A concentração molar, ou molaridade, é o número de mols do soluto dividido pelo volume. Tá? Qual é o número de mols do soluto? 0,25. Que corresponde a 35 gramas. Dividido por meio litro. Tá? Gente, a concentração chamada molaridade, ela precisa sair em mol por litro. Aqui, embora, de novo, né, litro não seja sistema internacional, eu preciso colocar em litro. Então, aqui não tem opção de ml, tá? É mol por litro. Tá? Então, fica 0,25 dividido por 0,5, que dá meio mol por litro. Opa. Estou tentando riscar com a tinta preta, aí fica difícil. Mol por litro. Tá? Só uma informação aqui, porque a gente vai usar muito isso mais para frente. Eu posso trocar a expressão mol por litro por isso aqui, ó, pela letra M maiúscula. Vocês já devem ter visto esse M maiúsculo, tá? Por favor, eu peço encarecidamente que vocês não entendam que isso é mol. Mol, gente, não tem abreviação. Você não pode abreviar mol. Então, quando você vir essa letra M, lembre-se que isso é mol por litro, e não apenas mol, tá bom? Isso faz toda a diferença. Tranquilo? Então, o que eu entendo com essa informação? Né? Meio mol por litro. Que se a minha solução tivesse 1 litro, ali eu teria meio mol. Só lembrando, né, lá das aulas de mol, de cálculo estequiométrico, que quando eu falo meio mol, eu estou falando de metade daquela porção gigante de moléculas, 600 sextilhões. Né? Então, meio mol, aproximadamente, vai dar ali 300 sextilhões de moléculas a cada 1 litro. Tá? Essa concentração de meio mol por litro, ela é considerada uma concentração bem alta para uma solução. Tá? Por exemplo, se você experimentar essa água, você vai sentir ela bem salgada, né? caso seja o sal de cozinha. Tá bom? Tudo bem, gente? Eu vou pedir para vocês tirarem print para que eu possa fazer o entender na próxima slide. Deixa eu duplicar aqui o slide, peraí. Que eu vou... Ai, droga, peraí. Peraí. Não vai caber ali no outro. Pronto. Aí, gente, a porcentagem massa é uma regra de 3, né? Por quê? A massa total, ela corresponde a 535 gramas. Né? Quando eu falo massa total, eu estou falando da massa do soluto mais a massa do solvente. Tá? Então, eu vou dizer o seguinte. Eu vou falar que 535 gramas corresponde a uma massa de 100% da solução. Qual vai ser a porcentagem
do soluto? Bom, a massa do soluto é 35. Certo? Então, a porcentagem em massa vai dar aproximadamente 6,5%. Aproximadamente. Olha como eu vou escrever, ó, presta atenção. Então, tecnicamente, isso é uma porcentagem em massa, eu escrevo 6,5 mm. Por quê? Eu tô mostrando para a pessoa que a porcentagem é massa sobre massa, tá? Por que eu estou contando isso? Eu não sei se todo mundo que está aqui na sala hoje viu a aula teórica. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. Olha esse slide aqui. Opa. Aqui, ó. Eu tenho 3 maneiras de calcular a porcentagem. Massa-massa, massa-volume e volume-volume. E massa-massa, volume-volume, massa-volume. Tá? Eu usei amarela, porque ele pediu porcentagem em massa. Ah, professor, e se ele pedisse as outras, ele tem que falar. Calcule a porcentagem em volume. Calcule a porcentagem em massa-volume. Ele vai ter que te dizer isso. Tá? Se ele não falar nada, presta atenção no que eu vou falar agora. Se ele não falar nada, você vai subentender que é a porcentagem em massa. Vou repetir. Se ele não falar nada, você vai subentender que ele está pedindo a porcentagem em massa. Por quê? Porque ela é a mais comum. Tá bom? Tem algumas coisinhas, gente, na parte de soluções que é meio sacanagem, sendo bem honesto. Porque o aluno que não está tão preparado, ele olha e fala, tá, mas porcentagem do quê? Se ele não falar nada, é porcentagem em massa. Tá bom? Tranquilo? Deixa eu voltar para lá, então. Aqui. Podem tirar print desse slidezinho aqui, restinho. Daí a gente passa para a questão seguinte. Um estudante precisa preparar 2 litros de uma solução de ácido sulfúrico numa concentração de 3 mol por litro. Então, vamos parar um pouquinho aqui. Solução, como eu disse para vocês, é uma coisa super comum da gente utilizar tanto no nosso dia a dia, como num laboratório de química, né? Principalmente quando a gente está trabalhando com substâncias como ácidos, bases, sais, a gente acaba utilizando essas substâncias geralmente dissolvidas em água, né? Então, quando a gente vai preparar uma solução no laboratório, e vocês não têm essa vivência, por isso que eu estou contando isso para vocês, você não pode simplesmente, vamos supor que você é um técnico de laboratório, tá? Aí chega lá o chefe do laboratório e fala assim, olha, eu quero que você prepare uma solução de ácido sulfúrico. Aí você vira para a pessoa e fala, tá bom, o senhor quer que eu prepare quantos litros? Ele vai te dizer, 2 litros. Só que ele precisa te dar uma informação. Qual a concentração? Por quê? Para que eu possa preparar a solução. Então eu vou na balança, eu peso o ácido, a quantidade que eu desejo de ácido, né? E ponho esse ácido na água, certo? Então, toda solução, ela precisa ter automaticamente uma concentração. Então, você entra, por exemplo, se você entrar no laboratório de química qualquer, tem lá uma região, isso o pessoal chama de almoxarifado, que é onde tem os reagentes. Você entra no almoxarifado, tem um monte de frasco escrito NaCl, tantos mol por litro. HCl, tantos mol por litro. Então, ao manusear a solução, ao usar ela para alguma coisa, você tem que saber a concentração, tá? Então, eu quero uma concentração de 3 mols de soluto dissolvidos a cada 1 litro. Tá? Então, aqui eu vou tentar resolver a questão sem a fórmula. Eu estou tentando mostrar para você que se você olhar para a unidade,
você tem por trás dessa unidade uma regra de 3. E aí você se liberta da fórmula, não precisa usar a fórmula mais. Tá, mas eu quero preparar quantos litros? Então, se eu quisesse preparar 1 litro, eu precisaria colocar lá dentro 3 mols. Quantos mols eu preciso pôr para 2 litros? O dobro. Concorda? Proporção. O dobro. Então, o número de mols do soluto é igual a 6. Tá. Só que como ele quer a massa, eu vou fazer uma segunda regra de 3. Eu vou converter esses mols em gramas. E aí, no exercício, ele deu a massa molar do ácido. 98 gramas por mol. Então, eu abro uma segunda regra de 3. Tá? 1 mol de ácido, que é o soluto, ele pesa 98 gramas. Se eu usar 6 mols, uma massa M. Então, a massa M é 588. Dissoluto. Tudo bem? Beleza? Então, a gente está começando com os exercícios bem básicos. Aí você fala assim, professor, eu quero resolver por fórmula. Eu não quero resolver por regra de 3. Dá para resolver por fórmula? Dá. Então, vamos colocar aqui uma observação? Pelas fórmulas. Então, a gente percebe o seguinte. Qual foi meu raciocínio, né? Eu achei o número de mols para depois converter ele em massa. Vamos imaginar que eu queira fazer isso com fórmula. O que eu vou fazer, então? Eu vou dizer o seguinte, ó, que a concentração é o número de mols do soluto dividido pelo volume. Tá bom? E aí eu acharia o número de mols. Agora, se eu quiser, eu ainda posso fazer o seguinte. Lembrar que número de mols é massa sobre a massa molar. Então, a minha estratégia, caso eu resolva por fórmula, é encaixar aqui, ó, massa sobre massa molar. Então, a fórmula ela fica assim, ó. Massa do soluto. Peraí, gente, perdão. M do soluto sobre a sua massa molar dividido pelo volume. Então, vamos lá. Quanto que vale a concentração? 3. Igual. A massa do soluto eu quero. A massa molar é 98. Tudo isso dividido por 2. Aqui. Aí, o que eu faço? Eu passo 2 multiplicando. Então, fica 6 é igual a M do soluto dividido por 98. E aí, a última passagem, M é igual a 6 vezes 98, que dá os 588. Tá bom? Tá aqui. Então, esse é um exercício considerado fácil, por quê? Porque ele te faz uma pergunta direta. Calcule a massa. Então, esses exercícios dessa forma, eles podem ser resolvidos pelas fórmulas.
é uma técnica mais mecânica, né? Você há de convir comigo que, dessa forma, você não está pensando muito no que está fazendo. Você não está pensando muito no problema. Então, quando o problema é mais simples, ok. Você tenta fazer de fórmula dar certo, tá? Beleza? Podem tirar print. Tirar print. Beleza. Vou passar o slide, tá? Uma solução contém 60 gramas de bicarbonato de sódio. Então, já vamos começar a anotar essas coisas aqui. A massa do soluto, que é o sal, é 60 gramas. Tá? E a massa de solvente é 540. 540. Aí ele misturou os dois. Ele misturou os dois. Aí ele afirma que a densidade da solução, que eu preparei o sal com a água, é de 1,1 grama por ml. Aí vai uma dica importante. Tá? Nos exercícios de solução, geralmente, quando é dado a densidade, é porque você de alguma maneira vai usar ela para achar o volume da solução. Vocês percebam que nos dados da questão não há referência ao volume. A gente não sabe qual é o volume. Então, a coisa vai por aí. Para eu achar o volume, eu vou usar a densidade. Tá? Bom, a primeira pergunta ela é bem tranquila. Qual a porcentagem em massa do soluto? Isso dá para fazer de cabeça. Né? Ela vai dar 10%. Uma solução 10%. Veja por quê. A massa total da solução inteira, né, é 600 gramas. 600 gramas. Tá? Então, 600 gramas equivale a 100%. Tá? A massa do soluto equivale a X. Acabou. Vocês não se empolguem, tá, com os exercícios, viu, gente? Vocês vão ver que na próxima aula o pau vai comer. A gente vai olhando essas questões e às vezes fala, nossa, peraí, legal, legal, acho que eu entendi. Cara, quando vier as questões mesmo do Enem, vixe Maria, para chorar, mas tudo bem, vamos lá. Concentração em gramas por litro. Então, o item 2, a primeira coisa que eu tenho que fazer, né, antes de calcular a concentração, é calcular o volume da solução. Então, no item 2, vamos colocar assim, ó, cálculo do volume. Para calcular o volume, você pode usar a fórmula da densidade, né? Densidade é massa sobre volume, ou você pode fazer uma regra de 3. Como eu adoro regra de 3, eu vou fazer regra de 3. Então, porque com a fórmula você sabe fazer. Você substitui, se você lembrar a fórmula, né? Você substitui e acabou. Agora, como é que eu trabalho com a regra de 3? Você vai olhar para a unidade da densidade, que é grama por ml, e vai imaginar uma regra de 3. Então, você vai dizer o seguinte, veja, que 1 ml da solução pesa
1,1 grama. É 1,1 grama por ml. Qual é o volume da minha solução? Se a massa dela for 600 gramas, né? Porque a massa são 600 gramas. Tá? Então, o volume dessa solução é 600 dividido por 1,1. Então, o volume vai ser igual... Vamos fazer aqui a conta. Espera só um pouquinho. Então, vai ficar 600 dividido por 1,1. Dá aproximadamente 545. Opa. Aqui. Opa, ml, né? Tá aí. Dá um pouquinho menos que 600 ml. Tá bom? Beleza. Agora, uma vez que eu achei o volume da solução, eu vou para a concentração. Dá para fazer por fórmula ou sem fórmula. Eu vou fazer dos dois jeitos, para vocês perceberem a diferença. Tá? Então, agora vamos calcular a concentração. Por fórmula. Por fórmula. Bom, concentração seria a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Certo? Então, eu tenho que a concentração vai ser 600 dividido. Agora, tem que tomar cuidado. O volume eu tenho que passar para litro, porque ele quer a concentração em grama por litro. Então, aqui fica 0,545. Estou com o calculador aqui, né? Então, fica 600 dividido por 0,545. Dá aproximadamente 1.100. Aproximadamente, tá, gente? 1.100 gramas por litro. E tem alguma coisa estranha nessa conta aqui. Ah, eu já sei o que está estranho. Eu já sei. Não é 60, não é 600. Tá? É 60, que é a massa do soluto, dividido por 0,545. Dá aproximadamente 11. Agora deu. Aproximadamente aqui. Dá 1.000, não. Ô, gente, minha calculadora está meio zoada aqui. 110, tá. Ela está com a bateria meio fraca. 110. Tá, os números estão meio que apagando aqui. Aproximadamente 110. Vai dar 0,09, né? Aproximadamente 110,1 gramas por litro. Tá, eu vou pedir para vocês conferirem as contas aí, para ver se eu não faço besteira. Tá? Então, você vê que com a fórmula, o raciocínio ele é mecânico. Agora, e se eu fizer por regra de 3? Como é que eu calculo uma concentração fazendo regra de 3? Você vai pensar o seguinte:
Se eu quero calcular a concentração em grama por litro, significa que eu quero saber quantos gramas tem em 1 litro. Concorda? Né? O que é calcular a concentração em grama por litro? É dizer, quantos gramas teria lá dentro se a solução tivesse 1 litro? Então, eu vou fazer uma regra de 3. Eu faço assim, olha. Quanto eu tenho de soluto? O soluto é o bicarbonato de sódio. Então, eu tenho 60 gramas de soluto que estão dissolvidos em 545 ml, certo? 545 ml. Então, vou colocar aqui. Professor, você não vai passar para litro? Não. Essa é uma vantagem de você usar a regra de 3. Tá? Então, 60 gramas em 545 ml. Qual seria a massa de soluto se a solução tivesse 1 litro? Qual é a massa que eu teria de soluto caso o volume da minha solução fosse 1 litro? Certo? Então, a massa de soluto vai ficar igual a 1.000 vezes 60, que dá 60.000, né? Dividido por 545. Deu 110,1. 110,1 gramas. Tá? Então, quer dizer, essa massa é a massa que está dentro de 1 litro. Então, a concentração vai ser 110,1 gramas por litro. Tá aí. Percebe que é a mesma coisa? Tá? Então, se você se acostumar de fazer com as regrinhas de 3, cara, esquece fórmula. Você não vai precisar de fórmula nenhuma. E aí o exercício começa a ficar um pouco mais fácil de entender. Tá? Beleza? Tá aí a questão, então. Podem tirar print. Aqui, pessoal, na próxima questão, nós temos um item novo, que é o item C. Na verdade, o item A e o item C. Tá? Então, eu vou usar essa questão para trabalhar essas formas de concentração que nós não trabalhamos na semana passada. Por que eu não falei delas? Porque elas são concentrações muito pouco usadas. No item A, o título, a gente vai chamar de título, e no item B, a fração em mol. Tá bom? Então, vamos lá. Ele fala o seguinte na questão. Eu tenho uma solução que é formada por 115 gramas de etanol e 180 gramas de água. Então, eu vou considerar que o etanol é o soluto. Né? E vou considerar que o solvente é a água. Tá. Título. Então, vamos para o que eu chamo de título. O título, do ponto de vista de conceito, é uma relação entre massas. Do soluto e solução.
tá? Entende o seguinte, gente. Solução é a mistura. Opa, perdão. Solução é a mistura. Então, a solução é o todo, né? A solução é o todo. O soluto, ele é uma parte da solução. Então, a gente vai definir o título da seguinte maneira. O título, eu vou usar a letra T, tá? É igual a massa do soluto sobre a massa da solução. Tá? Então, olha o que vai acontecer. Massa do soluto, 115 gramas, dividido pela massa total, que dá 295. Confere? Tá aí. 295. Então, fica 115 dividido por 295, que dá aproximadamente 0,38. Tudo bem? O que eu preciso contar para vocês sobre o título, gente? Por que o título não é muito usado? Por uma razão muito simples. Eu vou fazer uma pergunta aqui, ver se vocês conseguem responder. O que acontece se eu pegar esse título e multiplicar por 100? O que acontece se eu pegar esse título e multiplicar por 100? Olha lá, o povo está escrevendo aqui. Dá a porcentagem, dá a mesma coisa que porcentagem. É verdade, é verdade. Então, por que eu não uso muito título? Porque eu já sei calcular a porcentagem. Então, quando você olha para o título e deu 0,38, o que isso quer dizer? É uma fração de 38%. Então, o título ele é uma forma diferente de você expressar a porcentagem, né? Por exemplo, se eu falo que a porcentagem é 40, o título é 0,4. Se eu falo que a porcentagem é 10, o título é 0,1. Então, o título, na verdade, seria o valor da porcentagem em número decimal. Uma outra pergunta que estão fazendo aqui no chat para mim é: Dan, tem unidade o título? Não. Não tem unidade por conta da própria definição. Porque, na verdade, eu tenho duas massas. Eu tenho a massa do soluto e a massa da solução. Então, na hora de fazer a conta, o número de cima ele está em gramas, o número de baixo ele está em gramas, você cancela. Então, a gente fala que o título é um número adimensional. Justamente por quê? Porque ele não tem unidade. Então, ele é só um número solto. Tá bom? Beleza? É o que eu falei para vocês, tá? Não é nem um pouco usado isso. Eu estou colocando aqui no exercício porque vez ou outra aparece. Tá? Beleza? Agora vamos para o item B. Item B. Peraí. B de bola. B. Sabendo que as densidades da água e do etanol são 1 e 0,8, calcule o título, só que olha o que ele coloca do lado, em volume. Então, o que eu quero fazer nesse caso? Eu quero fazer a mesma conta que eu fiz em cima, só que com volume. Então, não sei se vocês conseguem entender, né? Por que ele deu a densidade da água e do álcool? Porque é justamente para que eu consiga converter essa densidade, desculpa, essa massa em volume. E aí eu calculo o título, tá? Então vamos lá. Bom, gente, o volume da água é ridículo, né?
o volume da água. Como a densidade é 1 grama por ml, então o volume da água é 180 ml. É o volume dela. Agora eu vou calcular o volume de etanol. Então, para o etanol, eu vou fazer o seguinte, ó. 1 ml de etanol pesa 0,8. Um ml de etanol pesa 0,8. Tá, mas a massa que eu tenho de etanol lá dentro é 115. Então, qual vai ser o volume de etanol para 115 gramas? 115. Então, o volume de etanol, ele vai ser 115 dividido por 0,8. Tá? Olha, se eu não fiz conta errada aqui na calculadora, isso aqui dá 143,75. Eu vou colocar 0,8, tá? ml. Tá? Os números estão quebradinhos, tá, gente? Porque eu tirei de um livro, que eu falei para vocês. Geralmente nos vestibulares, quem organiza a questão, quem monta a questão, ela vai tomar cuidado para que esse tipo de conta seja o mais confortável possível, tá? Agora vamos calcular o título em volume. Então, ó, o título em volume é volume do soluto dividido pelo volume da solução. Tá? Volume do soluto dividido pelo volume da solução. Então, a gente vai ter que o título é o volume do soluto, que já perdi aqui, 143,8. Tá? Aqui eu vou trabalhar com as duas unidades em ml, tanto em cima como embaixo. Tá? Agora, o volume da solução é 143,8 mais 180. Dá 323,8. Tá aí. Tá? Então, o título vai ficar 143,8 dividido por 323,8. Dá aproximadamente 0,44 o título. Tá? Beleza? Também não tem unidade, né? Porque é volume, então não tem unidade. Tá? E aí eu queria chamar a atenção de vocês duas coisas em relação a títulos, né? Primeira, o título não dá igual, percebe, né? Quando você trabalha com uma relação em massa, vai dar um valor. Quando você trabalha com uma relação em volume, dá outro valor. Isso é normal. E uma outra coisa que eu queria que vocês percebessem é o seguinte: o título, gente, nunca pode dar maior que 1. O título nunca pode dar maior que 1. Aliás, eu posso ir até mais longe. Eu posso dizer que o título nunca vai dar 1. Por que ele nunca vai dar 1? Porque o número de cima da conta, né, por exemplo, pega lá o título em massa. O número de cima é a massa do soluto, que é o numerador. O número de baixo é a massa da solução. Acontece que a massa da solução ela é sempre maior que a massa do soluto. Certo? Então, quando você divide um número menor por um número maior, o resultado vai dar do tipo 0, alguma coisa. Então, uma outra observação que eu queria comentar, e isso vale para qualquer título, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Observação. O título, ele é sempre maior que 0 e menor que 1. Tá? O título é sempre um número entre 0 e 1. Ok? Beleza. Aí no item C, olha a pergunta.
Vê se vocês conseguem descobrir o que ele quer que eu calcule só pela pergunta. Fração em mol. Fração em mol. Gente, pensa comigo aqui. O título do item A é uma fração em massa. 0,38 é uma fração em massa. O título do item B é uma fração em volume. Então, já que eu calculei uma fração em massa, e já que eu calculei uma fração em volume, eu vou calcular uma fração em mol. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar o etanol em mol, vou transformar a água em mol, e vou fazer a conta do título. Tudo bem? Aqui, por uma questão de rapidez, tá, gente? Vamos calcular o mol pela massa molar, ó. Número de mols da água. Número de mols da água. Número de mols da água. A massa da água é 180. Dividida pela massa molar, que é 18. Então, de água, eu tenho lá dentro 10 mols. Tá bom? Agora, o número de mols do etanol. Alguém sabe de cabeça a massa do etanol? É 40 e quanto? Vocês já fizeram a conta aí? Ó, deixa eu ver, estão falando aqui na tela. Isso, boa, gente. 46. A massa do etanol é 46. A massa molar, né? Então, eu vou pegar a massa... Peraí. Dividido pela massa molar. Tá? Vai ficar 115 dividido por 46. Opa, errei a conta aqui. Dá 2,5, tá, gente? Dois e meio mols. Então, agora vamos calcular a fração molar. A gente costuma representar a fração molar, gente, assim, ó, FM. Tá? Então, é número de mols do soluto dividido pelo número de mols da solução. Que, no caso, seria o soluto mais o solvente. Tá? Número de mols do soluto, 10, dividido pelo número de mols total, 12,5. Peraí, não, eu fiz conta errada, gente. Lá em cima não é 10, não. Aqui não é 10, tá? É 2,5, tá, gente? 2,5. Perdão, tá? Porque é o soluto, é o etanol, tá? A não ser que ele falasse, ele quer também, né? Puta, que burro eu. Que burro. Tudo bem, vai, vamos calcular o do etanol. Que daí eu já posso perguntar uma coisa para vocês. Então, a fração molar do etanol ela é igual a 0,2. Então, significa que o número de mols, que a quantidade de mols de etanol lá é 20%. Eu vou fazer aqui uma referência à aula de gases. Porque na aula de gases, eu não sei se vocês lembram, a gente trabalhou com esse conceito de fração molar quando eu trabalhava com mistura gasosa. Tipo, que eu ia calcular a pressão parcial, então eu precisava da fração molar. Então, o que a gente está fazendo aqui é a mesma coisa. Então, eu posso entender que a fração molar é uma forma de concentração. Agora, vamos lá, vai, rápido. Quanto vale a fração molar da água? Vixe, os caras têm o dedo nervoso, hein? Mano do céu. Que dedo nervoso é esse? Já responderam aqui. 0,8. 80%. Porque a soma de... Gente, a soma das partes não dá o inteiro? Então, se eu pegar a fração molar de um mais a fração molar do outro, dá 1. Tudo bem?
Tranquilo? Então, aí o item A, o item B, o item C. Eu não sei se vocês estão percebendo, né? Mas o jeito de resolver as questões lembra muito o raciocínio do cálculo estequiométrico. É achar uma proporção, tá? É muito parecido. Então, se você tem facilidade com cálculo estequiométrico, a tendência é que você tenha facilidade também nas soluções, tá? Tudo bem? Até aqui, beleza, gente? Podem tirar print, por gentileza? E a gente vai fazer um intervalinho agora, tá? São 19h10. Faço um intervalinho de 20 minutos. A gente volta. E deixa eu ver o que está faltando aqui. Está faltando 1, 2, 3, 4. É isso aí. 4 questões. Tá bom? Certo? Espera aí. Ai, gente, perdão. Vou deixar aqui certinho. E aí, daqui 10 minutos, a gente volta. Tá bom? Vou fechar aqui a tela. Voltamos então, moçada. A próxima questão. Uma solução de açúcar em água tem densidade 1,05 gramas por ml. Então, densidade da solução é igual a 1,05 G. Aí a gente já pode até fazer assim, ó. Já meio que transformar numa regra de 3 já, né, ó. Você já fala assim, que a massa dela é 1,05 gramas para 1 ml. Tá? Ele fala que somente 8,1% da massa é açúcar. Então, eu tenho 8,1 gramas de açúcar. Opa. Um 1,8 gramas de açúcar em 100 gramas de solução. Tá vendo? Então, eu vou pegando todos os dados que ele me dá, de concentração, de densidade, vou enxergando proporções. Tá? Item A. Quantos gramas de água eu tenho em meio litro? Tá bom, então, regrinha de 3. Olha, 8. Desculpa. Peraí. Aqui. Ele quer saber quantos gramas de água eu tenho em meio litro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer... Peraí. Ai, gente, eu tô meio enrolado aqui, calma aí. A primeira coisa que eu vou fazer é pensar o seguinte. Eu tenho meio litro de solução, certo? Então, o volume da solução é meio litro. A primeira coisa que a gente teria que fazer é descobrir quanto essa solução pesa. Quanto que ela pesa? Para que eu possa tirar a porcentagem de açúcar. Né? A porcentagem, gente, ela é em massa. Então, primeira coisa que eu vou fazer cálculo da massa de solução. Tá. Olha, 1 ml de solução pesa 1,05 gramas. Qual vai ser a massa da solução para meio litro? Tá? Muito bem. Então, a massa da solução vai dar 525, será? Deixa eu ver. É, 525 gramas. Tá, isso aqui é 100% da solução. Então, agora eu vou abrir uma regra de 3. Eu vou falar que 100% da solução tem uma massa de 525. 8,1
uma massa M, que seria a massa do soluto, né? Entende? Então, primeiro eu converto o volume para massa, usando a densidade, e depois eu calculo a porcentagem. Vai dar, gente, aproximadamente 42,5, tá? A massa do soluto vai dar aproximadamente 42,5 gramas. Tá? Eu estou usando uma casa depois da vírgula só. Na verdade, o resultado dá 42,525, tá bom? Espera aí que eu saí da tela aqui sem querer. Tá. Agora item B. Qual é o volume da solução que contém 5 gramas do soluto? Qual é o volume da solução que contém 5 gramas do soluto? Aí, gente, a gente pode usar, para nos ajudar, o que a gente acabou de calcular no item B. Gente, olha só no item A, perdão. No item A. Pode falar. Errei conta? Errei conta? Quando já me chamam, eu já falo, puta, errei conta. Pode falar. O item A, ele quer de água. Puta, que saco. Então, peraí, vamos subtrair, né? Verdade. Vamos subtrair. Então, ó, vamos calcular a massa de água. Então, ó, eu vou dizer o seguinte, a massa da solução, ela é igual à massa do soluto mais a de água, que é o solvente, concorda? Tá bom. Quanto que pesa a solução? 525. Quanto que pesa o soluto? 42,5. Mais a massa da água. Tá bom? Então, a massa da água vai ficar 482,4, aproximadamente. 482,5. Então, a massa de água é 482,5 G. Tá bom? Obrigado por ter me avisado aqui, tá, querido? A massa da água. Tá aí. Agora vamos para o item B. Qual é a massa da... Desculpa. Qual é o volume da solução que contém 5 gramas do soluto? Então, imagina que você quer pegar uma certa quantidade de solução que tenha 5 gramas do soluto. Então, ele está dissolvido em quantos ml? Como eu estava dizendo para vocês, eu vou usar as informações do item B, do item A. Gente, no item A, o que a gente sabia? Que o volume da solução era meio litro e que dentro desse volume, quanto eu tenho de soluto? Eu tenho isso, ó. Não é? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou dizer assim, ó. Em meio litro de solução, estão dissolvidos 42,5. Qual é o volume de solução que contém 5 gramas? Tá? Então fica 5 vezes 500 dividido por 42,5. Confere para mim aí, deu 5, peraí, deu 58,8 aproximadamente ml. Aproximadamente 58,8 ml. Tá bom? É meio chato, né? Tipo, fazendo regra de 3. Mas, mano, não tem outro jeito. Tá? Você já vai percebendo nessas questões aqui que elas já são mais complicadas.
Então, se você ficar tentando usar muita fórmula, pode ser que você se enrole, tá? Beleza? Podem tirar print, por favor. Questão de aqui a gente já entra numa outra questão, que é o coeficiente de solubilidade, né? Que a gente falou bem no comecinho do assunto. Geralmente, pessoal, quando cai questão de solução, não é o assunto preferido solubilidade, coeficiente, tá? Quando cai solução, geralmente o tema de escolha, né, do exercício é cálculo de concentração, tá? Então, olha o que ele fala na questão. A solubilidade do nitrato de potássio em água é 48 gramas em 100 ml. Isso a 30 graus. Então, eu posso dizer o seguinte, que 48 gramas de sal, que é o soluto, saturam 100 ml de água. Então, quer dizer, você consegue dissolver no máximo 48 em 100 gramas de água, desculpa, 100 ml de água. Tá, aí item A. Qual que é a massa de sulfato de potássio, né, a maior massa que você consegue dissolver se eu tiver 500 ml? Bom, gente, super simples, né? Se 48 satura 100, qual vai ser a massa de sal que vai saturar 500? Se eu estou usando um volume 5 vezes maior de água, significa que eu vou dissolver 5 vezes mais. Então, a massa é 48 vezes 5, que dá 240. Aí. Tudo bem? Beleza. Aí, olha a pergunta do item B. Qual que é a massa de água, a menor massa, necessária para dissolver 144 gramas? Não sei se vocês conseguem perceber a diferença do primeiro para o segundo item. No primeiro item, eu quero a massa do soluto para saturar a água. No segundo item, eu quero saber quanto de água para dissolver aquele soluto. Então, eu vou trabalhar com a mesma ideia. O que eu sei de informação importante? Que 48 gramas de soluto se dissolvem em 100 ml de água. Qual vai ser o volume de água que eu vou precisar se eu quiser dissolver um 4,4? Tá? Ô, gente, se eu não estiver errado, 144 é 3 vezes maior que 48. Confere isso. 144 é 3 vezes maior que 48. Então, o volume de água que eu teria que usar tem que ser 300 ml. Em 300 ml. Aí você fala, professor, mas o exercício pediu a massa. Não tem problema, gente. A água não tem densidade 1 grama por ml? Se a água tem densidade 1 grama por ml, então 300 ml corresponde a 300 gramas. Tá certo? Compreendem isso? Tranquilo, né? Trabalhar com coeficiente de solubilidade é bem fácil. Bem facinho. Tá? Podem tirar print.
Beleza? Opa. Tense. Olha lá o tense, agora virou ênclise. Porque não começa no C. Isso eu lembro da regra. Não começa com a frase não começa com C, né? Tipo, você vai escrever se tem. Se tem. Então isso é uma ênclise. Aí como é que vocês falam, né? Não tem o fator de atração. Não tem a carga de sinal oposto para atrair o C. Tem-se 1 litro de uma solução, 1 mol por litro de KOH. Qual é a massa de KOH? Desculpa, 2 mol por litro, perdão. Qual é a massa de KOH que deve ser adicionada a essa solução para que ela passe a ter uma concentração maior, de 3 mol por litro? Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma solução pronta já. Mas, por algum motivo, eu quero aumentar a concentração dela. Qual é a maneira mais fácil de você aumentar a concentração de uma solução? Adicionar soluto. Então, ó, observação importante. Para aumentarmos a concentração, você tem 2 coisas para fazer. Ou você adiciona soluto, que no caso é o KOH, né? Ou você retira solvente. Ô, gente, vamos ver se vocês estão ligados. Como é que eu posso retirar solvente da solução, se o solvente é água? E aí? Como que eu tiro água da solução? E aí? Deixa eu ver. Aê, maluca. Aê, maluca. Você destila, gente. Você tira a água por evaporação. Você vai tirar por evaporação. Você ferve. Falaram aqui, dá para fazer, tá? Dá para fazer desse jeito que você está falando aí. Não precisa dar risada, não. Só que é osmose reversa. É osmose reversa. Eu consigo tirar a água da solução se eu fizer um processo de osmose reversa. Quando a gente for discutir propriedade coligativa, a gente vai falar disso, tá? A técnica mais prática é adicionar o soluto. Você não precisa esquentar, ou no caso não precisa fazer osmose reversa, também daria, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, como é que eu retiro o solvente? Por evaporação. Ou osmose reversa. Tá. Bom, ele quer adicionar, né? Então vai. Gente, a solução tem 1 litro. Certo? Se eu quero que a concentração seja 3 mol por litro, mas a concentração é 2, então, quantos mols eu tenho que adicionar lá dentro? Então, ó, no início, a solução tem 2 mol dentro do litro. No final, a solução tem 1 mol dentro do litro. Que 1 mol? Três mol. Então, qual é a quantidade que eu tenho que adicionar? 1 mol. Porque daí sim, né? Ele tem 2 mols em 1 litro, ele passa a ter 3 mols dentro desse mesmo litro, tá? E ele já foi bonzinho, ele deu a massa molar. Ele deu a massa molar.
Então, se eu quero adicionar 1 mol do soluto, eu vou adicionar 56 gramas. Pronto. Soluto. Tá? O que facilita a questão nesse caso é que o volume que ele tinha era 1 litro. Né? 1 litro. Então, eu tenho que adicionar para cada litro 1 mol a mais, para passar de 2 para 3 mols. Tá bom? Beleza? Qual é o contrário de aumentar a concentração? Ah, professor, é diminuir a concentração. Para diminuir a concentração, você põe água, né? Aqui eu posso adicionar soluto ou evaporar a água. Isso para você aumentar a concentração. Agora, para você diluir, que é o que a gente vai estudar depois na segunda parte do assunto, né? Para você diluir, você põe água. Tá? E tem alguns exercícios também bem tranquilos para a gente depois discutir como que eu calculo essa diluição, né? Como que se dilui, qual é o fator, o que é fator de diluição, que isso é uma coisa que a gente vai discutir mais para frente, tá? Beleza? Então é isso, gente. Pode tirar print aí, por favor, para a gente passar para a próxima questão. Aí. Questão de gráfico, gente. Opa, perdão. Questão de gráfico. A gente não trabalhou nenhuma questão ainda sobre gráfico, tá? O gráfico a seguir mostra a solubilidade do nitrato de potássio em função da temperatura. Então a gente vai perceber no gráfico, né, que a solubilidade aumenta conforme você aumenta a temperatura. Então, uma anotação que a gente pode colocar aqui, ó, é que a solubilidade é endotérmica. Tá, isso é uma questão. Agora vamos para as questões dos itens. Qual é a massa de KNO3 se dissolverá em 50 centímetros cúbicos de água? Tá? Gente, lembrar que 50 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 50 ml e que, como a gente está falando de água, isso vale 50 gramas para água, né? Tá? Tá bom. Qual temperatura eu quero fazer isso? Eu quero fazer a 50 graus. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar a solubilidade no gráfico. Então, olha só. Primeira coisa que eu quero que vocês olhem. No eixo Y, eu tenho a solubilidade em gramas de soluto para 100 de água. Então, os valores que a gente está observando no gráfico, eles estão em 100 gramas de água. Então, vamos lá. Temperatura de 50 graus. Olha aqui a temperatura de 50 graus. Sobe a temperatura de 50 graus até esse ponto aqui, ó. E aí, projeta esse ponto aqui, ó. Tá? Tá vendo isso, gente? Como o meu gráfico ele não tem escala muito detalhada, eu vou chutar que isso aqui, ó, deve ser aproximadamente 85 gramas. É um pouquinho menos que 90 gramas. Então, ó, a 50 graus, eu dissolvo 85 gramas do sal. Tá? Então, a 50 graus, o que eu tenho do gráfico? Que 85 gramas do sal saturam 100 de água. Tá? Qual vai ser a massa de sal que eu dissolvo se eu tiver 50? Tá? Como a massa que você está trabalhando é metade,
né? Então, a massa que você consegue dissolver é metade. Metade de 85. Dá 42,5 gramas de sal. Tá bom? Super tranquilo trabalhar com gráfico também, né? Não é nada muito difícil, não. Tá aí. Item B. Uma solução a 90 graus tem 290 gramas em 200 de água. Qual a temperatura dessa solução que ela deve ser resfriada para que eu cristalize 10 gramas? Vocês entendem o que significa cristalizar, gente? O que acontece? Imagina que você prepare a solução a 90 graus. Então, eu vou lá no gráfico e perceber o seguinte, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos lá. Ó. Gente, a 90 graus, tá aqui o 90 graus, ó. Eu consigo dissolver aproximadamente 190 gramas de sal. Tá vendo? Aproximadamente, 180 e pouco, vamos colocar 190. A cada 100 gramas de água. Tá? Então, ó, do gráfico. Eu tenho 190 gramas em 100 de água. Tá bom. Agora, a solução que ele preparou, ela tem preparada. Ela tem 290 em 200. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, gurizada. Essa solução preparada, ela está saturada ou ela está insaturada? Isso. Ela está insaturada, porque ela não atingiu o limite. Qual é o limite dela? 380, não é? Porque se eu dissolvo, olha só, qual é o limite da solução? É 190 para 200. Para 100, perdão. Desculpa. Então, por analogia, se eu tenho 200 de água, aqui, eu conseguiria dissolver 380, o dobro. Então, a quantidade dissolvida, ela é menor. Então, eu tenho uma solução insaturada. Acontece o seguinte, gente. Eu quero resfriar ela até uma parte disso aqui, ó, virar sólido. Se eu começo a resfriar a solução, ela perde a capacidade de solubilizar. Então, vai chegar um momento em que aqueles 290 não vão estar mais dissolvidos. Então, se eu quero cristalizar 10 gramas, significa que eu quero deixar minha solução saturada. Então, eu quero uma solução saturada só que agora eu tenho 280 gramas dissolvidos. Por que 280? Porque 10 gramas precipitaram, formaram aquilo que a gente chama de corpo de fundo. Lembra que a gente discutiu isso na aula? Então, agora eu tenho 280 em 200. Tá? Ele quer saber em que temperatura essa solução tem essa solubilidade. Quer dizer, qual é a temperatura que eu consigo abaixar a solução, né, para que a solubilidade seja essa, 280 em 200.
Bom, gente, o que eu sei é o seguinte. Se eu tenho 280 gramas de soluto em 200 gramas de água, qual vai ser a massa de soluto para 100? Qual vai ser a massa de soluto para 100? A massa de soluto vai ser quanto? 140. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Por que que eu fiz essa conta, gente? Por que que eu quis saber qual a massa de soluto em 100 gramas? Alguém pode me responder essa pergunta? Exatamente, para poder olhar no gráfico. Boa. Porque o gráfico, gente, ele tá para 100 de água. Então, para você olhar no gráfico, você precisa pensar quanto teria dissolvido em 100 de água. Então, é 140, não é? Então, vamos lá para o gráfico. Onde está o 140? Está aqui, ó. 140, gente, em água, você vai conseguir nessa temperatura aqui, ó. Perdão, aqui, ó. Aqui está o ponto, né, ó. 140 gramas no eixo Y, né? A hora que eu projeto esse ponto para baixo, ele está entre os 70 e 80 graus. Mais ou menos uns 75 graus, vai. 73, 75 graus. Vamos colocar 73 graus, vai. Aproximadamente isso. Tá? Então, eu tenho que abaixar a temperatura, de acordo com o gráfico, até 73 graus, aproximadamente. Tá? Então, falei, bom, eu quero precipitar 10. Então, eu quero que fique dissolvidos. Ah, estão perguntando aqui. Como que você descobriu esses 10 cristalizados? Ele fala no enunciado. Ele fala, ó, a que temperatura essa solução deve ser resfriada para que 10 gramas cristalizem? Né? Porque eu não tenho como adivinhar isso. Ele precisava me dar esse dado. Tá? Então, eu tinha 290, tirei 10, que cristalizar significa que foi para o corpo de fundo. Tá? Gente, são quase 8 horas da noite, né? Mas normal, normal. Já são quase 8 horas. A gente já está destruído. Tá bom? Agora vamos para o último item. Quanto de água eu preciso para dissolver 100 gramas a 10 graus? Então, de novo, vamos olhar o gráfico. Quanto de água eu preciso para dissolver 100 gramas em 10 graus? Bom, vamos para a solubilidade de 10 graus aqui, ó. Aqui, ó. Gente, a 10 graus, a solubilidade do sal é 20. 20 gramas em 100, tá? 20 gramas em 100. Tá vendo isso aqui, ó? Então, vamos lá. Vou fazer aqui. Ó. A 10 graus, né? Eu dissolvo 20 gramas de sal em 100 de água. Qual a quantidade mínima de água para você dissolver 100 de sal? Tá? Como a quantidade que você quer dissolver é 5 vezes maior, então a massa de água ela tem que ser 5 vezes maior que 100. Pronto. Tá aí o item C. Tá? Então, esse exercício ele é um exercício bom para você entender que tipo de perguntas ele pode te fazer com o gráfico. Né? Então, no item A, uma pergunta básica, que é quanto de água dissolve tanto de sal, tá? Numa certa temperatura. E a pergunta B é uma pergunta bem comum. Ele fala, olha, eu preparei uma solução quente. Qual a temperatura que eu tenho que resfriar ela para cristalizar tanto? Tá? A gente vai nos exercícios de sala
fazer na semana que vem um que é o contrário. Ele fala para você qual a temperatura que você resfria. Ele fala, olha, a solução ela foi de 90 para 73. Calcule a massa que cristaliza. Ele pode fazer as duas perguntas. Ele pode te dar a massa que cristalizou e perguntar qual a temperatura que você tem que abaixar, ou ele pode fazer o contrário. Ele te dá a temperatura que você quer chegar e pergunta quanto de massa vai cristalizar, tá? Esse a gente faz na semana que vem. Tudo bem? Tudo bem? Pergunte, acho que acabou, né? Agora acabou. Acabou, graças a Deus. Tá, né? Tá difícil. Hoje foi uma aula bem cansativa. Hoje foi um dia bem cansativo, né? Muita conta, tanto na parte da tarde como na parte da noite. Mas tudo bem, vale.